Vem comigo porque o assunto do vídeo de hoje é mais complicado do que parece. Eu digo isso porque começaram a circular no Twitter imagens vazadas de Funko Pops de Vingadores Doomsday. E à primeira vista parece que é só mais um vazamento comum, só que não é não. E eu digo isso porque a gente chegou no ponto onde é praticamente impossível saber o que é real e o que é feito por IA. E ó galera, eu tenho que admitir aqui pra vocês, eu fiquei um belo de um tempo analisando detalhe por detalhe todas essas imagens de Funko Pop e de verdade, se por acaso elas forem fake, a gente só tá perdendo tempo aqui, é um fato. Só que se elas forem reais, isso abre uma possibilidade gigantesca para Vingadores Doomsday, que a gente vai explorar agora nesse vídeo de hoje. Então, vamos lá! Eu sou Eric Brelai e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte galera, antes de tudo deixa eu lembrar uma coisa muito importante aqui pra vocês. Isso que a gente tá vivendo de vazamento de Funko Pops, de verdade, não é uma novidade não. Isso já aconteceu antes. E sabe quando? Pois é, no ano de 2019, nos vazamentos de Vingadores Ultimato. Naquela época a gente via pessoas entrando no Walmart lá nos Estados Unidos e fotografando a manopla do infinito do Tony Stark completa, com todas as joias na prateleira. Pois é galera, um dos maiores spoilers, e se não o maior spoiler de Vingadores Ultimato tava lá, numa prateleira de loja. E tipo, por que isso rola? Bom galera, explicando isso pra vocês, isso acontece porque a mercadoria do filme, ela sai sempre antes do filme. Ela sempre saiu e ela sempre vai sair. Pra vocês que não sabem, essas empresas de brinquedos, de action figures ou de artigos colecionáveis que acabam divulgando um pouco do filme, acabam recebendo esses materiais com meses, às vezes até com um ano de antecedência do filme. E foi exatamente assim que no ano passado surgiram aquelas apresentações fechadas com o Doutor Destino já aparecendo em artes conceituais, aquele show de lasers que a gente até trouxe aqui no canal e também muito material dentro desse evento fechado. Então quando algo desse nível aparece, não dá pra gente descartar totalmente, mas também não dá pra gente engolir totalmente, né? Ih, peraí. Lá ele 1000 vezes, que é isso? Mas tá bom, vamos pro que interessa, vamos direto pro assunto. Ó, essas imagens que acabaram vazando, elas mostram 15 Funko Pops supostamente ligados a Vingadores Doomsday. Entre eles a gente acaba vendo o Thor, o Loki, Deus das Histórias, Capitão América, Doutor Destino, Steve Rogers, Magneto, Binária, Mística, Quarteto Fantástico completo, Helena, Bucky e Umbaco. Só que tem dois detalhes aqui que acabam mudando tudo, e o primeiro é sobre o Steve Rogers. Esse Funko Pop acaba mostrando que o Steve ele tá barbado, com uma roupa simples, segurando o Mjolnir. E aí a pergunta que vem na hora é, ué, mas o Steve ele não tinha devolvido o martelo lá no final de Ultimato? E sim, até onde a gente sabe ele tinha sim devolvido o martelo. E outra, esse visual do Steve no Funko Pop, ele não bate com o Steve que vimos nos trailers. Ele não bate com o Steve oficial da linha do Tempo Sagrada. Isso aqui que a gente tá vendo parece uma outra versão. E isso até acaba se conectando diretamente com uma informação que o próprio Daniel RPK acabou trazendo recentemente sobre múltiplas versões da Peggy Carter vindo a aparecer em Vingadores Ultimato. E vocês perguntam, ué cara, mas como assim Peggy Carter, o que tem a ver? Pois é gente, só que ao mesmo tempo que a gente tem múltiplas versões da Peggy Carter, a gente pode também ter múltiplas versões do Steve Rogers. Eu não vou entrar a fundo nessa notícia, mas ó, eu já trouxe um vídeo sobre ela aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, ou depois vocês podem simplesmente entrar aqui no canal. É um vídeo até que recente, e vocês que querem ficar por dentro de Vingadores Doomsday, é um vídeo muito bom que vocês vão entender o que tá rolando basicamente. Mas ok, voltando agora ao assunto, é bem curioso notar que todos os vazamentos antigos, eles focavam apenas em mostrar os personagens como o Quarteto Fantástico da Terra 828, os X-Men da Terra 10.005 e também os heróis da Terra 616. Só que e se esses Funkos estiverem revelando um Steve Rogers que não vem da realidade principal? Na verdade a gente tá falando de uma variante do Steve Rogers. Pode ser isso também. Um outro ponto bem legal sobre esse vazamento é a personagem Binária. A última vez que a gente viu essa personagem foi na cena pós-crédito de As Marvels, com a Monica Rambeau presa em um universo dos X-Men. Só que essa cena ela não foi jogada ali por acaso, porque o fato dela aparecer nesse material reforça que existem Vingadores em outros universos. Dentro do multiverso é tudo possível, não é à toa que a gente vai ter o vilão Doutor Destino tendo a lata do Tony Stark, que é o maior herói da Terra 616. Mas agora eu quero falar de um outro ponto aqui com vocês que, vamos dizer assim, que é um ponto delicado.
Acho que é a melhor forma de ressaltar ele. Eu digo isso porque é um fato que a gente tá vivendo numa fase da internet onde você não pode confiar 100% em nada do que você vê. Imagem, vídeo, vazamento, print, tudo pode ser falso. Hoje em dia a regra é simples, assume que é fake até provar que é real. De verdade, galera, às vezes eu fico colocando aqui pra vocês uns vídeos que são feitos por IA e eu fico assustado com o nível que tá chegando. É um nível que, tipo, se eu mostrasse essas cenas pra pessoas comuns, pessoas que não estão dentro da internet, ou que pelo menos não estão tão ligados no avanço dessa tecnologia, elas vão olhar e falar, caraca, essa cena do Loki encontrando com o Thor, mó massa, mas tipo, é IA, entendeu? Não existe. Ai, Eric, mas é só jogar lá naquele site que detecta IA e pronto. Não, gente, porra, quem dera fosse tão simples assim, pô, de verdade. Nem mesmo esses sites que são, mano, configurados pra detectar IA, às vezes não acertam 100%. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que sim, existe a possibilidade dessas imagens, desses Funko Pops serem fakes. Podem não ser, mas podem ser também. Mas é claro que, poxa, isso aqui não invalida nem um pouco o vazamento, porque, gente, a gente tem que entender que atualmente esse é o jogo. Antigamente era Photoshop, montagem, hoje é IA. Só que a gente vê que o jogo ele mudou, só que o fenômeno ele continua o mesmo, entendeu? A gente só tem que seguir as regras do jogo, sacou? Então aqui até vai a minha visão mais honesta sobre isso, galera. Hoje em dia, do jeito que a internet tá, eu tô confiando muito mais nos insiders do que em imagem vazada. E isso não é demérito para quem analisa a imagem, não, na verdade é realidade. O nível que a IA chegou atualmente tá absurdo e só vai aumentar cada vez mais. Chegou num ponto em que não dá mais pra bater o olho e ter certeza de nada. Imagem, vídeo, suposto vazamento, tudo pode ser fake. Tudo pode ser feito em minutos. E eu falo isso com tranquilidade porque, de verdade, eu mesmo já caí nesse tipo de vazamento e inclusive até trouxe vídeo aqui pra vocês. Coisa que parecia vazamento real, tudo tava combinando perfeitamente com descrições, tudo se encaixava perfeitamente, só que no fim era fake. E lógico, eu não fui o único e não vou ser o último. Já outros produtores de conteúdos aqui do Brasil, gringo, grandes, já caíram nisso e vão continuar caindo. O avanço tecnológico tá muito alto, como eu já disse. E até já tira esse negócio, nossa, é porque o tal youtuber é amador e não sabe reconhecer. Não, pô. É porque o bagulho tá sinistro. Mas é como eu disse, isso agora faz parte do jogo. E é exatamente por isso que hoje eu prefiro cruzar informações, ver quem soltou, quem confirmou, quem já acertou antes e o que bate com outros vazamentos. E aí até entra um outro ponto, porque essas imagens, sendo verdadeiras ou não, elas acabam fazendo sentido com o cenário atual do MCU. Elas acabam conversando com rumores recentes, conversam com a ideia de múltiplas variantes, conversam com personagens que ainda não foram anunciados oficialmente. Então, no mínimo, elas merecem uma atenção aqui no vídeo de hoje. E agora até voltando e falando um pouco mais sobre o Capitão América com o Mjolnir, porque, honestamente galera, essa foi a imagem que mais me chamou a atenção. Porque de um lado ela faz sentido pra trama, mas de outro, esse Steve Rogers barbudo, segurando o martelo, não parece o Capitão América que a gente viu no teaser de Doomsday. Não parece o Steve Rogers que a gente viu sendo apresentado até agora. E aí você pensa, mas será que pode ser então o Steve lá no final de Ultimato? Só que o Steve no final de Ultimato não tava com barba. Esse Steve barbudo lembra um pouco aquele Steve que a gente viu lá em Guerra Infinita. Só que como é que explica o Mjolnir? Ele não tava com o Mjolnir na época de Guerra Infinita, entendeu? Um ponto que eu achei interessante que os fãs estavam comentando é que a gente vê o Steve Rogers sem o traje de Capitão América, apenas com aquela camisa preta, segurando o Mjolnir e também todo barbudo. E isso pode significar que ele acabou deixando o manto de Capitão América pro Sam Wilson. Isso faz sentido, pelo menos no caso do uniforme, mas no caso da barba, do próprio Mjolnir, isso aí não encaixa, entendeu? Não encaixa e a gente vai ficar teorizando isso com certeza cada vez mais. Porque quando a gente começa a juntar tudo que tá aparecendo, a gente nota que tem coisa maior ali. Seja uma variante, seja uma outra linha do tempo, um jogo maior tá rolando, galera, esse é um fato. Só que ao mesmo tempo entra aquilo que eu acabei de falar. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue gerar um Funko Pop fake. Qualquer pessoa consegue fazer uma imagem de IA fake, entendeu? E, ironicamente, cara, bizarro isso. Isso acaba até blindando a própria Marvel contra vazamentos. Antigamente, quando vazava algo, era tipo, nossa, vazou, já era, eles já sabem todos os nossos planos. Só que agora, a Marvel pode simplesmente dizer, ah não, isso aí é IA, não, isso aí não é nosso, não sabemos de onde se veio e pronto, acabou, fim da história. Ou eles podem fazer algo até pior, eles podem simplesmente ficar no silêncio e deixar a internet se matar tentando decidir se isso é real ou não. E a resposta definitiva ela só chegaria no dia do filme.
Por isso que o que eu vou fazer agora, de verdade, galera, é passar a bola pra vocês. Se Vingadores Doomsday realmente abrir espaço para múltiplas variantes vir aparecer de um mesmo personagem, o que você acha que pode rolar? Será que a gente vai ter uma outra versão de Tony Stark? Será que a gente vai ter talvez um Homem de Ferro superior? Tom Cruise vindo aí? Quem sabe, né, gente? Pô, seria maneiro, né? Talvez então, se não for o Tom Cruise, uma versão, quem sabe, do Robert Downey Jr. com o Homem de Ferro, né, sendo o Homem de Ferro, contra o Victor Von Doom com o rosto de Tony. Pô, isso aí também seria maneiro, né? Tô vendo que muito fã tá comentando sobre essa possibilidade. Fora isso, a gente pode ter outros Capitães Américas vindo aparecer. Capitão América Hydra, Capitão América da própria linha do Tempo Sagrada, Capitão Carter. Quem sabe, talvez, galera, eu pensei agora, Conselhos dos Reed. Pô, ia ser massa, hein? Ia ser uma parada da hora. Eu sei que esses encontros entre uma pessoa que tem o mesmo rosto pode lembrar um pouco o que a gente viu lá em Vingadores Ultimato, mas dentro do contexto do multiverso, isso pode escalar para um nível muito maior. E se essas imagens forem realmente reais, Vingadores Doomsday vai ser muito maior do que a gente imagina. E de verdade, galera, quanto mais coisa vai saindo desse filme, quanto mais coisa eu vejo rodando por aí, aquele rumor de que o filme teria mais de 3 horas e 40 de duração começa a fazer cada vez mais sentido.